Boa tarde, boa tarde. Bom, boa tarde a todos e todas. Às 14 horas e 42 minutos do dia 13 de março de 2012, nós iniciamos a terceira reunião de diretoria colegiada aberta ao público do ano de 2012. Eu gostaria de registrar a presença dos diretores da Anvisa, a doutora Maria Cecília, o doutor Jaime, a doutora Genor, os adjuntos de diretores aqui presentes, além da ouvidora Eliana Pinto, o procurador, a chefe de gabinete e a nossa secretaria da diretoria colegiada aqui presentes. Agradecer a presença das pessoas que vieram à Anvisa acompanhar essa reunião aqui presencialmente, salientar a importância dessas reuniões abertas e o quanto que, no entendimento da diretoria da Anvisa, elas têm sido importantes como instrumento de acompanhamento da sociedade, das nossas atividades aqui na agência, e também, claro, de amadurecimento por parte de todos que têm acesso, contato e têm a responsabilidade de conduzir a reunião. Na pauta da reunião de hoje, que foi divulgada nos termos da portaria 136 de 2011, nós temos poucos itens, mas certamente temas absolutamente importantes. Nós temos no item 1 da reunião uma apresentação que será feita pelo Núcleo de Assessoramento Internacional sobre os resultados das reuniões técnicas ocorridas no período de 31 de janeiro a 3 de fevereiro entre representantes da Anvisa e da Agência Reguladora do Reino Unido e também da Agência de Medicamentos Europeia. Depois, na sequência, a proposta de resolução da diretoria colegiada que dispõe sobre os teores de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e a proibição de aditivos nos produtos derivados do tabaco e da outras providências. Temos depois uma proposta de resolução da diretoria colegiada que regulamenta o funcionamento de serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde, de responsabilidade da doutora Maria Cecília Brito. Na sequência, um requerimento e uma avaliação sobre o requerimento para prorrogação da consulta pública 61 de 14/12/2011, que dispõe sobre a alteração da resolução de diretoria colegiada número 222 de 28 de dezembro de 2006, que trata sobre a alteração dos procedimentos de petição de arrecadação eletrônica no âmbito da Anvisa, de responsabilidade do Dr. Jaime Oliveira. Na sequência, julgamento de recursos administrativos da área de alimentos e depois da área de medicamentos, conforme veiculado por meio da ata de convocação da presente reunião. Nós passamos já no início a avaliação dos pedidos de julgamento de processo em grau de recurso em sigilo. Há solicitações de julgamento em sigilo dos processos do item 2.2.51 2.2.51 interessado Laboratório Neoquímica Comércio e Indústria Limitada. O 2.2
61, de interesse da empresa Ranbaxy Farmacêutica Limitada. O 2.262, de interesse de Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada. O 2.264, interessado Zodiac Produtos Farmacêuticos Limitada. O 2.265, Belfar Limitada. 2.266, interessado Laboratório Teuto Brasileiro S.A. O 2.268, interessado Farmoquímica S.A. O 2.2610, interessado empresa Hipermarcas S.A. São esses. Tá. Então, eu submeto a apreciação dos diretores, alguma manifestação em contrário, para que esses processos sejam julgados em reunião fechada, não havendo manifestação em contrários, aprovados os requerimentos. Nós temos, na sequência, pedidos de sustentação oral, e nesse caso eu gostaria de fazer uma proposição. Nós temos para o item 2.11 a proposta de resolução da diretoria colegiada que dispõe sobre teores de alcatrão, nicotina, monóxido de carbono nos cigarros e a proibição de aditivos nos produtos derivados do tabaco, 13 solicitações de sustentação oral. Eu acredito que não haverá prejuízo da parte da diretoria se, adaptando e de maneira discricionária, tratando o artigo da resolução 136, que trata da sustentação oral de uma maneira mais favorável à participação das pessoas, de que ao invés de nós fixarmos os 30 minutos e dentro desses 30 minutos concedermos o tempo, a fração para cada interessado, nós abríssemos a possibilidade de uso da palavra por 5 minutos por cada uma das pessoas que se inscreveram. São 13. Sim. Dá uma hora de manifestação. Sim. Tudo bem, Agenor? Para você? 5 minutos. Eu só vou pedir a colaboração das pessoas. Eu vou avisar, fica um pouco incômodo, mas eu aviso nos 4 minutos e que nós façamos o esforço para observarmos esse tempo. Sim, nós vamos permitir os 4 minutos com 1 de tolerância, mas pedindo a compreensão de todos para que nós tenhamos condições de manter esse tempo, o que deve consumir, em termos de tempo, já 1 hora da nossa reunião. Né? Mas acho importante, senão a fração ia ficar muito pequena e íamos perder a oportunidade de ouvir as pessoas que se inscreveram. Bom, dessa forma, então, eu submeto à apreciação a solicitação de sustentação oral na sequência que observa a chegada do requerimento na Anvisa, e é a sequência que nós devemos observar na sessão da palavra. A senhora Vera Luísa da Costa e Silva, o senhor Renko Drosten, o senhor Márcio Wagner Bicalho dos Reis, o senhor João Becker Lotufo, o senhor Márcio Gonçalves de Souza, o senhor Celso Antônio Rodrigues da Silva, o senhor Alberto José de Araújo, o senhor Carlos Fernando Costa, a senhora Paula Jones, a senhora Adriana Pereira de Carvalho, o senhor deputado Luiz Carlos Renzi, o senhor Marciano Ravanello e a senhora Débora Carvalho Malta. Então são os 13 inscritos. Maria Cília, de acordo? Alguma ressalva? Cília? Jaime? Agenor?
Então, consideram-se aprovadas as sustentações orais no tema, na sequência que observa a ordem cronológica de chegada dos pedidos. Temos ainda pedido de sustentação oral, processo ainda normativo, a solicitação de sustentação oral no item 213, que trata da consulta pública 61, por parte do senhor Francisco Celso Nogueira, que é assessor jurídico da Abrafarma. E ainda, bom, vamos parar por aqui. Cecília, alguma questão em contrário? Jaime, Agenor. Então, aprovada a sustentação nos termos da portaria 136. E ainda em processo em grau de recurso, nós temos pedido de sustentação oral no item 2.2.611. A senhora Leda Mais Alvarenga Barbosa, no processo de interesse da empresa Meisler Biofarma S.A. E ainda mais 3 solicitações em processos em grau de recurso, que eu passo a informar na sequência. Eliana, você tem um nome aí? Tá. Mas tem o nome da pessoa? Ah, tá aqui. Sim. As senhoras Priscila Cassina, Érica Andrade, representantes legais da empresa Nestlé do Brasil, no item 2.211. As mesmas representantes da mesma empresa no item 2.223. E ainda 24, né? A senhora Luciana Dutra no item 2.224, processo de interesse da empresa ProDiet Nutrição Clínica Limitada. Coloco também a apreciação essas solicitações de sustentação oral, alguma manifestação em contrário, não havendo, então, aprovadas por unanimidade. E passamos imediatamente ao item da pauta de número 1.1. Eu convido os colegas do Núcleo de Assessoramento Internacional que vão, de maneira breve, apresentar os resultados das reuniões técnicas ocorridas entre a Anvisa e as agências do Reino Unido e a Agência Europeia de Medicamentos no período de 31 de janeiro a 3 de fevereiro. Com a palavra a doutora Ana Paula Jucá. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu começo esse relato falando um pouquinho da motivação da Anvisa para a participação nessa missão específica do Reino Unido. Essa motivação, ela partiu em outubro do ano passado, outubro de 2011, da assinatura de um memorando de entendimentos entre os 2 ministros da Saúde, o ministro Alexandre Padilha e o ministro da Saúde do Reino Unido, em que constava o item de regulamentação de troca de informações em assuntos regulatórios e mais direcionado à questão farmacêutica e de produtos para a saúde, que depois foi um pouco mais expandida, entre as 2 agências reguladoras, a Anvisa do lado brasileiro e a agência do Reino Unido, que é a MHRA, a sigla, e também dos encontros do diretor-presidente da Anvisa com o diretor, o presidente da agência reguladora do Reino Unido, que também ocorreu em outubro do ano passado. Então, essa missão nós fomos ao Reino Unido a convite das autoridades locais,
A delegação da Anvisa foi custeada pelo consulado britânico, e isso foi a primeira atuação desse trabalho. Sim. Isso foi a primeira atuação do trabalho conjunto que a Anvisa desempenha e desempenhará, vocês verão com os resultados da missão, com todos esses órgãos regulatórios do Reino Unido. A missão, por parte da Anvisa, foi composta pelo Dr. Bruno Rios, que é o gerente de inspeção e controle de insumos de medicamentos e outros insumos, a doutora Jaqueline Barcelos, que é a gerente de inspeção e certificação de medicamentos e insumos farmacêuticos, a doutora Brenda Valente, que é da coordenação de biológicos da Anvisa, a doutora Maria Eugênia Cury, que é a chefe do núcleo de gestão do Sistema Nacional de Notificação e Investigação da Anvisa, o doutor Augusto Gayer, que é especialista, gerente substituto de produtos diagnósticos de uso in vitro, o doutor Daniel Corade, que é o gerente de tecidos, células e órgãos da Anvisa, e o especialista Matheus Cerqueira, que atua na unidade de cooperação internacional, na nossa coordenação de cooperação internacional do NAINT, do Núcleo de Assessoramento em Assuntos Internacionais. Agora eu... Não. Alô. Pronto. Eu passo a palavra ao especialista Matheus Cerqueira, que vai fazer um relato breve, passa essa parte, sobre os resultados e primeiros objetivos e, em seguida, os resultados concretos dessa missão, que terão como consequência a formalização de um instrumento entre a Anvisa e o órgão regulador do Reino Unido nas áreas de interesse comum das duas agências. Boa tarde. A missão, então, como a doutora Ana Paula colocou, ela teve por objetivo conhecer a atuação, o marco regulatório da Autoridade Sanitária Britânica nos temas que tiveram representantes da Anvisa lá, né, os temas de inspeção, biológicos, kits diagnóstico, terapias celulares avançadas, pós-comercialização de medicamentos, produtos para a saúde e sangue. Também iniciar conversações com as contrapartes no Reino Unido para identificar pontos de interesse para a cooperação ao médio e longo prazo. A gente também visitou um organismo notificador britânico de produtos para a saúde, certificado pela autoridade sanitária, e também fizemos a visita de prospecção à autoridade sanitária europeia para começar a prospectar a possibilidade de assinar um acordo de confidencialidade também com os europeus nas áreas de registro e inspeção. E como os resultados da missão, a gente pode dizer que iniciamos a elaboração de um plano de ação. Esse plano de ação, então, já contempla 9 ou 10 grandes temas, e a missão já foi, como a missão já foi composta por um corpo técnico também da agência, gerentes, mas de áreas específicas de atuação, a gente já foi possível já detalhar um pouco mais as áreas de interesse, né? No campo da inspeção, por exemplo, o Reino Unido já disponibilizou o cronograma de inspeções deles no Brasil para o período 2012-2013 e convidou os inspetores da Anvisa a observar essas inspeções. O Reino Unido também irá apoiar o Brasil, a Anvisa, na sua adesão ao PIX. Também iniciamos conversações para troca de relatórios de inspeção. Também
a autoridade do Reino Unido também apoiará a Anvisa no tema de radiofármacos, principalmente na área de inspeção. Durante a missão, o Reino Unido, a autoridade sanitária do Reino Unido compartilhou com a Anvisa aspectos relacionados à sua estrutura, organização na área de inspeção, e eu acredito que também servirá de base para a Anvisa enfim, para também reestruturar, ou não reestruturar, mas a experiência do Reino Unido em termos de organização também é útil para a Anvisa. E também a possibilidade de inspetores da Anvisa serem treinados na autoridade sanitária do Reino Unido. E vice-versa. No caso das terapias avançadas e sangue, a gente teve a oportunidade de conhecer como os britânicos estão trabalhando o tema. Identificamos alguns temas que poderíamos trabalhar com eles na área de inspeção, BPF, para a produção desses produtos, e também um caso da exceção de uso hospitalar que alguns desses produtos possuem lá no Reino Unido. Também eles trabalham o tema de registro, temos expectativa de trocar informações sobre controle de qualidade, avaliação de dossiê de registro e inspeção a bancos de sangue, também é um outro tema que a gente identificou como potencial para a cooperação. No tema de produtos biológicos, esperamos trocar informações com o Reino Unido no tema de registro, né? Incluindo dados de eficácia, segurança, produção, controle de qualidade. A exemplo de um produto específico seria o caso dos biosimilares, e também uma possibilidade de avaliação conjunta de dossiês de registro. Agora, vale ressaltar que a Europa possui mecanismos diversos de aprovação de registro de produtos, e o que a gente poderia compartilhar com o Reino Unido, com a agência britânica, seria o que fosse aprovado a nível nacional, e não que fosse aprovado em nível europeu, que isso teria que ser visto diretamente com a agência europeia. No tema de pesquisa clínica, provavelmente trabalharemos o tema de inspeção, boas práticas clínicas, e também a autorização de ensaios clínicos para produtos biológicos e medicamentos de terapias avançadas. No tema de pós-comercialização, temos interesse em colaborar nos temas de inspeção de farmacovigilância, a vigilância pós-comercialização de medicamentos, de produtos para a saúde com enfoque em implantes, comunicação e gerenciamento de sinais, a notificação feita por pacientes e também o sistema que o Reino Unido possui para a vigilância de produtos do sangue. No tema do kits diagnóstico in vitro, vamos trabalhar a questão do teste de verificação de lotes, também o tema da pós-comercialização, os testes in-house, testes pré-comercialização que são feitos no Brasil, a regulação de autotestes e os critérios para marcação da marca CE, já que os produtos médicos na Europa não recebem um registro sanitário das autoridades sanitárias, mas a marca CE da Comunidade Europeia. No tema de medicamentos falsificados, temos interesse em conhecer a experiência do Reino Unido na Operação Pangea, uma operação que envolve diversos países também, e também a estratégia anti-falsificação. Eles trabalham com uma lista de medicamentos prioritários para busca, né? São os produtos que são mais que encontram mais casos de falsificação, e eles vão compartilhar com a gente tanto o processo de busca como a lista desses produtos. E também pensamos importante estabelecer pontos de contato e canal de comunicação sobre casos de falsificação que aconteçam tanto no Brasil como no Reino Unido. Um outro tema, a farmacopeia.
a possibilidade de aproximação das farmacopeias brasileira e britânica. A autoridade sanitária britânica dará acesso à versão eletrônica da farmacopeia britânica e também pediu para que explorássemos a possibilidade de cooperação sobre monografias. Como a delegação não foi composta por especialistas nesse tema, é necessário estabelecer pontos de contato para discussão e aprofundamento sobre o tema da farmacopeia e também sobre boas práticas de laboratório. O Reino Unido também possui uma importante experiência na excelência regulatória e a Agência de Medicamentos Britânica também possui um programa semelhante ao nosso, de melhoria do processo de regulamentação, que é o programa REGEX, a Excelência na Regulação. E alguns programas e projetos da agência já incorporam essas diretrizes. A gente tem interesse em conhecer como eles trabalham e também a questão da análise do impacto regulatório. Outros temas. Todo esse plano de ação que a gente está negociando com o Reino Unido, a autoridade sanitária, depende de assinatura de um termo de confidencialidade entre as duas agências. E a gente espera que isso ocorra ainda este ano, durante a visita do diretor-presidente a Londres. Daremos continuidade à negociação do plano de trabalho. Com relação à visita ao organismo notificador, a gente pôde conhecer a atuação de um desses órgãos, a Intertech, que é um dos principais organismos do Reino Unido. A gente conheceu um pouco quais são as normativas que eles utilizam para a inspeção a empresas produtoras de produtos para a saúde. Conhecemos como se dá a interação com a autoridade sanitária, e isso tudo foi muito útil para a gente. E agora o diretor global da Intertech solicitou uma audiência na Anvisa para discutir, para apresentar o trabalho do organismo no Brasil e também para explorar a possibilidade de trabalho colaborativo com a Anvisa. No relativo à Autoridade Sanitária Europeia, a gente teve uma excelente receptividade. A grande disponibilidade da Agência Europeia para continuar intercâmbio de informações por meio de consultas técnicas, são consultas pontuais que, por vezes, nossos especialistas encaminham à autoridade europeia. E também eles farão convites para que a gente envie também técnicos para participar de eventos internacionais organizados pela EMA. Entretanto, troca de informações confidenciais com relação a registro e inspeção depende de formalização de um acordo de confidencialidade também com a autoridade europeia, e essa negociação ela deve passar pela Comissão da Europa, que é uma negociação do âmbito comercial e diplomática. Foi o que eles sinalizaram para a gente na visita. Mas a gente já teve um ponto positivo, é que o EDQM, que é um diretório responsável pelo controle de qualidade de insumos farmacêuticos na Europa, que também é membro da Comissão da Europa, eles ofertaram a possibilidade de assinar com a Anvisa um acordo de confidencialidade para troca de informações sobre inspeções a produtores de produtos farmacêuticos ativos. Então, é uma possibilidade também de aproximação com a Europa. Aí, uma foto da delegação na entrada da Agência Europeia. E a gente fica à disposição para qualquer informação adicional. Nós temos buscado fazer com que as reuniões abertas possam servir de um momento para que tanto a Anvisa, os diretores e a comunidade que acompanha as reuniões possam tomar conhecimento das ações que a Anvisa empreende nas suas articulações com
agências de outros países. No caso em questão, essa missão ela tem uma importância estratégica, primeiro porque ela sinaliza muito claramente que nós temos interesses em conhecer a realidade de outras agências, mas hoje há um interesse muito claro também de agências europeias e de outras partes do mundo em conhecer a Anvisa. E o fato de termos sido convidados e essa missão ter sido custeada pelas autoridades inglesas são um sinalizador muito claro disso que eu estou dizendo. A outra questão importante é que essa via com a agência do Reino Unido, ela possibilitou uma aproximação com a Agência Europeia de Medicamentos, e, mais uma vez, reforçando a nossa expectativa de, ainda no primeiro semestre, passarmos pela avaliação do PICS, o Programa de Inspeções Europeu, que é articulado em conjunto com a Organização Mundial da Saúde, né? O que permitirá futuramente que nós tenhamos muito mais facilidade nas atividades de inspeção frente aos países europeus. Acho que o tema da inspeção internacional, a aproximação com as outras agências no que tange a esse assunto, tem sempre que ser ponto prioritário. É uma preocupação hoje global, não é só da agência brasileira. Hoje mesmo nós recebemos aqui o representante da agência americana. E na conversa com ele, ele disse, olha, nós a cada ano estamos expandindo mais o nosso programa de inspeções internacionais. E nós já sabemos que, por maior que possa ser um programa, ele sempre será insuficiente e nós vamos depender sempre da articulação com as agências dos outros países. E acho que o escopo que se coloca como resultado é muito satisfatório, representa de fato aqueles temas que para a Anvisa também são os mais importantes, a questão da farmacopeia, a questão que envolve tecidos, células, sangue, etc. Temas relacionados a medicamentos são sempre importantes. E eu acho que o que é bom também é essa perspectiva de conhecermos um organismo que é um organismo certificado para notificação de eventos adversos, né, que é uma experiência bastante diferente da que nós estamos vendo até agora. E ainda sem falar na questão da farmacopeia, que tem sempre uma importância ímpar, né? Então, a ideia era trazer ao conhecimento dos diretores esses resultados, abrir para algum comentário e alguma dúvida que possa ser tirada junto à equipe, tanto na INT quanto os demais representantes de áreas que foram a Londres nessa missão. Cecília. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar para as pessoas do NAINT que estão aqui para uma informação. Já teve algum encaminhamento no sentido das inspeções? Elas são conjuntas? Elas são de acompanhamento? Já existe algum indicativo para isso? É só na área de medicamentos? É na área de produtos para a saúde? Um pouco mais de detalhes sobre essa novidade que eu considero promissora. Bom, na verdade... Lá vou eu brigar com o microfone. Na verdade, é importante esclarecer que todos esses resultados dessa missão, eles atualmente são objetos de negociação ainda para a estruturação do trabalho conjunto entre as duas agências. Nada pode começar a ser feito sem antes a gente ter um instrumento de acordo de confidencialidade assinado. Em geral, a prática internacional com esse tipo de atuação
principalmente quando a gente vai lidar com temas considerados estratégicos para os reguladores, ele tem que ser sempre precedido do acordo de confidencialidade. Mas, ao mesmo tempo, nós já nos adiantamos a uma discussão técnica prévia que foi feita nessa missão para aproximação, e a ideia, pelo menos o que foi desenhado inicialmente durante a missão e que a gente pretende formalizar nos instrumentos de trabalho conjunto, é que toda essa experiência de intercâmbio de informações e de intercâmbio de experiências práticas, ela seja de mão dupla. Então, tanto a Anvisa tem acesso às inspeções in loco dos inspetores do MHRA e das suas capacitações e as informações produzidas por aquela agência, quanto eles das nossas aqui internamente. Então, a ideia é sempre a reciprocidade como a base de qualquer negociação nesse sentido. Iniciando pela troca de informações, sempre pela troca de informações e a construção desse caminho até chegar num trabalho conjunto mais prático entre as duas agências. Mais alguma questão, Cecília? Alguma outra consideração, Jaime, Agenor? Então, agradeço imensamente ao NAINT, parabenizar pelos resultados da missão, o esforço todo da área de cooperação internacional, mas também agradecer em nome da diretoria aos nossos colegas que foram e que participaram ativamente da obtenção desses resultados. E claro que, é o que eu digo, nós sempre ficamos muito na expectativa de que esses desdobramentos ocorram o mais rapidamente possível, e essa questão da inspeção que a doutora Maricila coloca é uma das chaves e das principais. Obrigado, Matheus, obrigado, Ana Paula. Nós passamos, então, ao item 2.11, proposta de resolução da diretoria colegiada que dispõe sobre os teores de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e a proibição de aditivos nos produtos derivados do tabaco e da outras providências. Esse assunto foi tema de discussão e deliberação da reunião de diretoria colegiada ocorrida no mês de fevereiro. A diretoria da Anvisa, de maneira absolutamente autônoma, independente e de maneira também tranquila, serena, optou naquele momento a retirar o tema da pauta para que nós pudéssemos aprofundar a discussão sobre alguns dos dispositivos que estavam ali contidos naquela primeira proposta trazida pela gerência de produtos derivados do tabaco à diretoria colegiada. Naquele mesmo dia, nós decidimos que esse tema voltaria à pauta da diretoria colegiada na ocasião, a próxima reunião aberta, que ocorre na data de hoje. Eu gostaria de salientar que, durante esse período, toda a abertura possível para que as dúvidas existentes naquele momento pudessem ser sanadas foi dada. Nós tivemos várias reuniões de entidades, de empresas, representantes de segmentos da sociedade com os diretores nesse período, e nós tivemos, claro, todo um esforço também dos profissionais da gerência de produtos derivados do tabaco, à disposição, a compreensão e o esforço em tirar dúvidas dos diretores e aprofundar pontos que foram suscitados no processo de discussão. O tema volta hoje à pauta. A diretoria colegiada e os diretores todos fizeram
o esforço de obter e de formar juízo sobre os pontos que ficaram abertos na reunião passada, e nós vamos seguir na seguinte sequência. Nós vamos passar a palavra ao Dr. Agenor, inicialmente, depois a quem o Agenor entender que seja necessário da equipe técnica, e vamos abrir na sequência para ouvirmos as manifestações externas. E depois voltamos com a discussão por parte dos diretores. Eu acho que esse é o melhor encaminhamento. Não sei se Cecília, Jaime concordam com esse encaminhamento. E então eu passo a palavra ao Dr. Agenor, que inclusive na reunião passada deixou consignado na ata já o seu voto em relação ao assunto. Agenor.
com o intuito único de proteger a sociedade das doenças causadas por esses produtos. E, em especial, proteger as crianças e adolescentes da iniciação ao fumo. Um grande investimento em marketing pela indústria do tabaco é direcionado a crianças e adolescentes, com embalagens coloridas e design elaborados. Ao tornarem os cigarros mais palatáveis, atrativos ou com maior potencial de adição pelos consumidores, esses aditivos, consequentemente, aumentam a possibilidade de causar danos à saúde. Os reais objetivos dessa estratégia são confirmados em documentos internos de companhias de cigarro, e a inclusão de sabores se revela bem-sucedida, tanto em conquistar novos fumantes como atrativo para os que já são fumantes. Um desses documentos, por exemplo, tal estratégia fica clara. Abre aspas. Várias crianças, quando elas começam, não gostam do sabor dos cigarros e elas começam a tossir. Mas um cigarro com sabor, digamos, cereja, ele pode parecer melhor. E pode matar o gosto ruim do cigarro para eles. E podem começar mais cedo. Brown e Williamson, 1984. O Brasil, como país signatário do primeiro Tratado de Saúde Pública do Mundo, Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, assumiu como uma obrigação legal a regulação dos produtos de tabaco, expressas nos artigos 9 e 10 da Convenção, regulação dos conteúdos e emissão dos produtos de tabaco e divulgação dessas informações. Isso inclui a adoção de medidas regulatórias para limitar conteúdos dos produtos de tabaco que aumentem a sua atratividade e a sua capacidade de causar dependência. Além disso, a FDA, agência reguladora americana, enfatiza que todos os produtos derivados do tabaco, sem exceções para o mentol e outros aromatizantes, causam câncer e outras doenças tabaco relacionadas. O FDA também recomenda a regulação dos aditivos desde 2009 e que a sociedade se engaje nesta proibição. A alegação da indústria do tabaco de que essa medida impactaria negativamente aos produtores de tabaco não procede, já que frente à redução do tabagismo no mundo, que se espera alcançar pela implementação global da Convenção Quadro no médio e longo prazo, o governo brasileiro vem investindo no Programa Nacional de Diversificação da Produção em Áreas Cultivadas com Tabaco, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com vistas a proteger a estabilidade econômica das cerca de 200 mil famílias brasileiras atualmente inseridas na cadeia produtiva do fumo. Além do aspecto econômico, a medida visa proteger a saúde dos fumicultores, que sofrem constantemente de doenças causadas pelos pesticidas e pela plantação da folha do tabaco, como a doença do tabaco verde, caracterizada por sintomas que incluem náusea, vômito, fraqueza, dor de cabeça, tonteira, dores abdominais, dificuldades para respirar e flutuações na pressão sanguínea. Diante deste cenário e frente ao elevado aumento do número de fumantes e de outras formas de consumo de tabaco entre crianças e adolescentes em todo o mundo, o INCA reafirma o seu apoio à proibição dos aditivos e produtos derivados do tabaco. Dessa forma, ressaltamos nossa atuação na defesa da saúde pública e na prevenção do câncer e do tabagismo, um dos seus principais fatores de risco. E lembramos a nossa maior missão: proteger a vida humana, direito fundamental garantido aos brasileiros pela Constituição Federal. Esta foi a mensagem que nos mandou nossos colegas do INCA e que pediram que eu fizesse a leitura deles aqui. Eu gostaria de passar agora para a nossa equipe técnica e queria só de pedir que vocês explicassem detalhadamente as modificações que nós fizemos, por que dessas modificações, tá certo? E deixar claro, né, que isso é um produto de uma discussão intensa da equipe desde o dia 14, desde o dia 15 de fevereiro, quando a gente fez aquela decisão de trazer para hoje essa nova discussão. Eu tenho ainda, né, eu quero ver se ainda tem espaço, uma outra carta que foi encaminhada ao diretor-presidente, que nos encaminhou a todos os diretores, todos nós recebemos, de um cidadão americano chamado Vitor Denoble, que é um pesquisador da Universidade de San Diego e que é ex-funcionário de uma das grandes companhias de tabaco do mundo. E ele mostra nessa carta as estratégias da indústria exatamente para fazer com que os produtos
principalmente aditivos e alguns tipos de açúcares e açúcares, qual que é o potencial dele e qual foi o trabalho dele para fazer com que esse produto fosse desenvolvido para que o cigarro fosse mais palatável, principalmente para crianças e adolescentes. Então, eu queria passar para o... Não sei como é que vai ser a ordem aí. O André, por favor. Aqui. Você podia pedir para projetar, por favor, o texto? Agenor, Agenor, diretores, vocês preferem que eu mantenha só as alterações em relação ao texto apresentado na última de call, ou lendo... Não. Tá. As cópias estão aqui. Tem. Toma aqui. Ana, equipe técnica ou qualquer coisa, me interrompam também para complementar a informação, por favor. Então, tá. Proposta de resolução que dispõe. Acho que não está... melhorou bastante. Obrigado. Dispõe sobre os limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e a restrição do uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco e da outras providências. Essa alteração foi motivada até por algumas dúvidas de que tipo de produto realmente estaria proibido. Então, na verdade, como a gente vai observar lá na frente, tiveram algumas alteraçõezinhas, mas não no sentido, não na essência, mas na clareza dessas restrições. Então, acho que a gente também aproveitou e adequou esse termo. Então, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que ele confere, o inciso 4º do artigo... posso ir direto para as alterações? Tá bom. Então, o artigo 1º permanece, passando, ao invés de proibição, restrição. No artigo 4º, parágrafo 2º, parágrafo 2º. Nas codificações dos teores devem ser utilizadas quaisquer metodologias analíticas aceitas internacionalmente ou aquelas adotadas por força de lei, acordo com o convênio internacional ratificado e internalizado pelo Brasil, porque não estava muito claro. Foi uma demanda da própria Anvisa para melhorar, não estava muito entendível. Então, e um dos questionamentos era que estaríamos abolindo a ISO. Na verdade, não é essa a intenção. Na verdade, era abrir mais o escopo de análises aceitas, e os quais a ISO continua sendo aceita, mas outras normas também poderão ser aceitas. Então, no capítulo 4, artigo 6º, passa a ser escrito dos aditivos, não mais dos aditivos proibidos. No inciso 2º, coadjuvantes de tecnologia ou auxiliares de processo para aromatizantes e flavorizantes, incluindo na verdade, a amônia e seus compostos foi colocado no inciso mais embaixo, no inciso 10. Não precisa, depois a gente tem mudança antes, não precisa descer não, a gente olha o 10 quando chegar. Obrigado. Pode descer mais um pouquinho no inciso 5. 5 aqui. Advogados. Pigmentos ou corantes. A exceção a gente vai estar tratando no artigo 7. Então a gente deixou a redação mais limpa nesse inciso. Pode descer. E figura o novo inciso 10, que é a amônia e todos os seus compostos e derivados. E o artigo 7, que é completamente novo. Que fica, na verdade, esse artigo 7 foi colocado com o objetivo de tornar mais claro e objetivo aquilo que realmente a norma não estava
o que era autorizado pela norma. Então, o artigo 7, na verdade, são os aditivos que são autorizados para uso. Então, fica permitida a autorização dos seguintes aditivos em produtos fumígeros derivados do tabaco. Inciso 1º, açúcares. Segundo, adesivos. Terceiro, agentes aglutinantes. Agentes de combustão. Coadjuvantes de tecnologia ou auxiliares de processo que não sejam para aromatizantes e flavorizantes. Pigmentos ou corantes utilizados no branqueamento do papel ou do filtro para imitar o padrão de cortiça no envoltório da ponteira e aqueles utilizados para impressão de logotipos ou marcas. Na verdade, saiu do artigo 6º e foi para o artigo 7º. Glicerol e propileno glicol e o sorbato de potássio. O glicerol e o propileno glicol são umectantes e o sorbato de potássio é um preservante. E a outra alteração, o antigo artigo 9, ele foi suprimido, porque a questão do açúcar já está prevista no artigo 7. E, na verdade, foi adequado o artigo 10, também para tornar mais claro como as empresas deveriam fazer as trocas de nome, de embalagem e de composição. E também uma adequação ao peticionamento eletrônico da Anvisa. Então, o artigo 10º passa a ser redigido da seguinte maneira: qualquer alteração na composição, na embalagem ou no nome da marca do produto, para fins de cumprimento dos artigos 5º e 6º, deverá ser realizada por meio de petição de alteração de dados ou petição de renovação de registro de produto fumígeno, dados cadastrais. Não tem nenhum custo adicional. Não existe fato gerador para essa alteração. Não existe fato gerador. Então, Agenor, essas foram as alterações pós-DICOL de fevereiro. Ok, eu acho que feito essa apresentação, é uma apresentação bastante objetiva, bastante sucinta, como a própria norma, né? A norma só tem 13 artigos, na verdade não são nem 13 artigos, são só 10, né? O 11, o 12 e o 13 apenas para falar em principalmente algumas responsabilidades civis e administrativas, revogação e entrada em coisa. Eu gostaria, então, Barbani, de retornar a você para a gente possa ouvir, então, nossos inscritos nessa discussão. Antes de passar a palavra às pessoas que pediram, eu vou só submeter à diretoria. Nós recebemos um pedido de inversão na ordem das falas por parte do deputado federal Luiz Carlos Renzi, que justifica o pedido solicitando que ele seja o primeiro orador em decorrência de compromissos que tem com as suas atividades parlamentares na Câmara dos Deputados. Como nós aprovamos a ordem da fala pela sequência de chegada dos pedidos, e o deputado ainda não estava presente, não houve tempo antes da votação de fazer essa solicitação. Então, eu submeto à diretoria a solicitação do deputado, que não altera em nada depois, e nós vamos manter a possibilidade de que todos as pessoas que solicitaram possam fazer uso da palavra. Seria apenas uma inversão na ordem com a justificativa que foi dada pelo parlamentar. O problema é que a deliberação será nossa. Nós não vamos ter como consultar as demais pessoas.